Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal nós vamos estar fazendo juntas esse lindo pezinho de porta. Eu fiz ele no formato de sapo, um sapo bola, com esse chapéuzinho em formato de cogumelo. Olha que legal que ficou. Uma peça bem versátil, bem rapidinho de estar fazendo. Ficou um mimo, gente. Bem gostosa de tecer essa pecinha. Ela serve tanto para decoração de quarto, para decoração aí de onde você desejar, né? Para usar como decoração, ou também como um enfeite de pezinho de porta. Eu fiz ele como um peso de porta. Eu coloquei um saquinho de areia aqui dentro, ou você pode simplesmente colocar um enchimento normal e usar aí como um enfeitezinho aonde você desejar. De repente, num nicho de um quarto infantil, né? Ou colocar um acessório de mesa na sua estante, no rack, até mesmo na mesa. Fica super bonito, são poucos os materiais, vou deixar todos aqui embaixo listado, tá? E não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, compartilha e não esqueça de deixar aquele like, tá bom? Então é isso, pessoal, os materiais são bem poucos que nós vamos utilizar, eu vou deixar todos aqui embaixo na descrição. E vamos fazer esse sapinho, olha que lindo que ficou. Os bracinhos dele eu deixei assim meio soltinho, ó. Pra ele ficar, ó, ficou com as perninhas assim dobradinhas, né? Como se ele estivesse meditando. Enfim, ficou uma peça bem gostosinha de fazer. Espero que vocês gostem. Simbora pro passo a passo? Para o nosso primeiro projeto do ano, nós vamos fazer esse sapinho. Esse sapinho, bola, né? Formato de bolinha, com um chapéuzinho em formato de cogumelo. Nós vamos fazer ele. Eu fiz esse desenho aqui, não ficou legal, né? Não ficou 100% porque eu não sou desenhista, mas é só para eu ir fazendo, para eu ter uma noção mais ou menos de tamanho. Então, eu quero que ele fique mais ou menos desse tamanho. E você pode estar fazendo ele para estar usando como enfeite, ou se quiser pôr um saquinho de areia dentro, pode servir também como o pezinho de porta, tá? Mas daí mais lá na frente, eu ainda não decidi se eu vou usar ele só como enfeite ou como um saquinho de peso de porta, tá? Então, eu vou deixar ele aqui do ladinho. Para dar início aqui no nosso trabalho, nós vamos começar trabalhando com fio verde e com a agulha de número 3. Então, vamos dar início aqui, fazendo um círculo mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos zerar aqui o nosso círculo mágico. Finalizei já a minha primeira carreirinha. Puxar esse meu fio aqui da sobra do anel mágico para trás, já vou colocar um fiozinho branco aqui para ele ser o nosso marcador de carreiras. Então, na nossa segunda carreirinha, nós vamos fazer uma carreira toda de aumento. Então, nós vamos ficar no final dela com 12 pontos baixos. Nós vamos colocar um aumento para cada ponto de base. Então, 2 pontos em cada pontinho da carreira anterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos virar aqui nosso trabalhinho. Vamos dar mais uma puxadinha aqui no círculo mágico, porque ele sempre tende a abrir. Vamos puxar o nosso marcadorzinho para trás e vamos dar sequência aqui na nossa carreirinha. A carreira de número 3 será um ponto baixo, um aumento. Nós vamos fazer essa sequência por toda a volta, lembrando que nossos aumentos, nossas repetições serão sempre de 6 vezes, tá? Então, fiz aqui 2, vou fazer mais 4 repetições de um ponto baixo e um aumento. Chegando no final dessa carreira, nós ficaremos com 18 pontos baixos. Vamos dar início à nossa quarta carreirinha. Já vou puxar meu marcadorzinho aqui pra frente. E já vou aproveitar e vou arrematar aqui a sobrinha do meu círculo mágico. Essa próxima carreirinha, ela será 2 pontos baixos,
Um, dois e um aumento. Ó, já vou aproveitando e vou escondendo aqui a minha sobra do círculo mágico. Um, dois pontos baixos e um aumento. Fazer essa sequência por mais 4 repetições. Chegando no final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Concluí a carreira de número 4, já puxei meu marcadorzinho para trás. A carreira de número 5 serão 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. Três pontos baixos, 1, 2, 3 e mais um aumento. Então, nós vamos fazer essa repetição por mais 4 vezes, totalizando um total de 6 repetições, tá? No final dessa carreirinha, nós teremos 30 pontos baixos. Então, vou seguir minha sequência. Quando chegar aqui no marcador, eu terei 30 pontos baixos. A volta de número 6 serão 4 pontos baixos e um aumento. Lembrando que, para quem já me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu gosto de fazer na volta par os aumentos desencontrados. Então, o que vai acontecer? Como aqui a próxima sequência serão 4 pontos baixos e um aumento, nós vamos quebrar a primeira sequência dela. Ó, 1, 2 pontos baixos, um aumento. Então, nós quebramos aqui a primeira sequência. Ao invés de nós colocarmos 4 pontos baixos e um aumento, eu coloquei 2 pontos baixos e um aumento. O restante dos outros 2 pontos baixos nós vamos colocar aqui no final da carreirinha. Então, agora nós damos sequência normal. 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vamos fazer essa repetição até o final da carreirinha. Só lembrando que aqui daí no final, nós vamos fechar com 2 pontos baixos. Totalizando essa carreira com 36 pontos. Ó, fiz aqui os últimos 4 pontos baixos. Vou colocar aqui o último aumento da carreira. Último aumento. E vou finalizar com 2 pontos baixos, que são aqueles 2 pontinhos baixos que faltaram lá no começo. Concluí assim a carreira de número 6 com 36 pontos baixos. Colocando assim os aumentos desencontrados, a gente vai evitar que o nosso trabalho ele fique marcado. Porque se a gente colocar aumento sobre aumento, o nosso trabalho vai ficar todo marcadinho. Você vai ver de longe onde é que estão os aumentos. E assim não, e sem contar que assim você fica com uma base, um redondinho bem perfeito, ó. E se nós colocarmos aumento sobre aumento, ele vai ficar tipo um hexagonal. Vai ficar bem marcadão o trabalho e não é legal. Eu gosto de fazer assim. Agora, se você gosta de fazer do outro jeito, não tem problema, tá? Faça do jeito que você melhor se adequar aí. Então, a nossa carreira de número 7, e lembrar de fazer assim sempre quando for carreira par. No caso, carreira com 4 pontos baixos e um aumento, daí depois 6 pontos baixos e um aumento. Sempre quando você conseguir dividir a primeira sequência ao meio, tá bom? Então, nós vamos dar sequência aqui fazendo o seguinte, ó. Agora é a carreira de número 7, serão 5 pontos baixos, 3, 4, 5 e um aumento. Nós vamos fazer essa repetição por mais 5 vezes, que eu já tenho uma vez. Chegando aqui no final da carreira de número 7, nós teremos 42 pontos baixos. Nós vamos seguir fazendo essa sequência de aumentos até chegar na carreira de número 20, que serão 10 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer na sequência. Aqui 5 pontos baixos, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar lá na carreira de 10 pontos baixos e um aumento, nós teremos um total de 66 pontos baixos, tá? Então, eu vou continuar minha sequência aqui. Quando eu chegar lá na carreira de número 20, com 10 pontos baixos e um aumento, aliás, carreira 19, eu volto daí para mostrar para vocês, tá ok? Então, trabalhem lá até a carreira 19, com 10 pontos baixos e um aumento, e eu vou trabalhar as minhas aqui. Oi, gente, desculpa, eu tava vendo outra coisa aqui que acabei me atrapalhando, mas não tem como trabalhar 19 carreiras, né? Desculpa. Nós vamos trabalhar mais. Aqui nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos trabalhar até carreira 12.
Então, nós vamos fazer agora da carreira 8 até a carreira 12. Nós vamos subir mais 4 carreiras, tá? Fazendo aumentos, tá bom? Eu me confundi aqui, passei o número errado para vocês. Mas nós vamos... Aqui nós já subimos até a carreira de número 6. Aliás, até a carreira de número 7, com 5 pontos baixos e um aumento. E vamos continuar a sequência. 6 pontos baixos, 7, 8, 9, 10. Quando der 10 pontos baixos e um aumento, eu volto aqui com vocês, tá? Acho que assim ficou mais fácil para vocês entenderem. Então, subi aqui, ó, a partir do anel mágico até aqui a carreira, a última, deu 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras. A pessoa tá perdida hoje. Aqui finalizei com 66 pontos baixos. Deixa eu puxar aqui o marcadorzinho para frente. A partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subir carreiras sem aumentos, tá? Vamos só repetir os 66 pontos baixos por 12 carreiras. Ó, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vamos acrescentar mais duas. Então, nós vamos subir 14 carreiras de 66 pontos baixos, tá? Para nossa esfera ficar bem redondinha, um redondo bem perfeito, a gente acrescenta 2 carreirinhas no final. Então, a gente sempre vai contar a partir do círculo mágico, que muitas vezes vocês ficam com dúvida, quantas carreiras que eu devo seguir? Que eu devo aumentar. Então, você conta lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que você trabalhou aqui 8 carreirinhas. Você vai acrescentar mais 2. É a quantia de carreira que você trabalhou, mais 2. Então, no caso aqui, nós trabalhamos 12 carreiras, nós vamos acrescentar mais 2. Então, nós vamos subir 14 carreiras de repetições, tá? Então, vou subir aqui minhas 14 carreirinhas de 66 pontos. E já volto aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando o nosso trabalho, o corpo do nosso sapinho. Gente, esse sapinho vai ficar muito lindo. Normalmente eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego o sapinho, eu dobro ele ao meio e vou vendo mais ou menos se ele chegou aqui, ó. Tá vendo aqui na parte mais larga dele? Já deu o tamanho. Então, é esse tamanho que a gente vai querer. Então, o nosso sapinho, ele vai ficar por inteiro desse tamanho. Então, tá legal. Tá? Então, gosto de deixando assim para ir medindo, vendo se tá ficando proporcional. Nunca vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Às vezes fica, às vezes ele pode ficar um pouquinho menor, pode passar um pouquinho, mas não tem problema. É só pra gente ter mais ou menos uma noção. Como o nosso sapinho, ele só vai ter o corpinho, ele não vai ter a cabeça, o corpo separadamente. Ele vai ser uma bolinha só. Então, vamos fazer um tamanho bem legalzinho, né? Então, vou seguir aqui a minha sequência e já volto para mostrar para vocês como é que tá ficando o corpo do nosso sapinho. Terminamos assim a nossa sequência de 14 repetições. Ó, até marquei com fio preto para ele se destacar. Nós fizemos aqui, subimos 14 carreirinhas, né? De 72 pontos baixos. Então, nós terminamos aqui na carreira de número... Cadê? De número 13, nós fizemos da carreira 13 até a 26. Então, agora nós vamos dar início à carreira de número 27. Nós vamos fazer as carreiras de diminuições. Vamos dar início agora às carreiras de diminuições. Como nós trabalhamos até 10 pontos baixos em um aumento, nós vamos fazer agora 10 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra como é uma carreira par? Nós vamos quebrar a primeira sequência. Aqui, como nós quebramos ela na sequência de aumentos, nós vamos também fazer na sequência de diminuições. Então, eu coloquei 5 pontos baixos, vou colocar um aumento, para os aumentos ficarem todos desencontrados, tá? E agora eu sigo fazendo os 10 pontos baixos e uma diminuição. 10 pontos baixos e uma diminuição por mais 5 vezes. Eu vou fazer toda a minha volta. Quando chegar aqui no final da carreirinha, eu terei 66 pontos baixos. E lembrando que eu não vou encerrar ela com diminuição, vou encerrar ela com 5 pontos baixos, tá? Que dê pra fechar aqui a carreira certinha. Lembra que a gente começou com 5 pontos baixos e uma diminuição?
Daí, com mais esses 5 pontos aqui, vai ficar certinho a carreira. Então, vou terminar a minha volta aqui, a minha volta de número 23, e já volto para... 23 não, 27 essa aqui, e já volto para fazer com vocês. Vou fazer aqui com vocês a última diminuiçãozinha da carreira, ó. Eu pego a laçadinha do primeiro ponto e a laçadinha do segundo ponto. Laço as duas juntas e faço um ponto baixo. E agora eu repito os 5 pontos baixos que faltam para fechar a carreirinha. 2, 3, 4 e 5. Então, aqui concluímos a carreira de número 27 com 66 pontos baixos. Então, agora eu saio dando sequência. Essa carreira aqui foram 10 pontos baixos no aumento, a seguinte vai ser 9 pontos baixos no aumento, 8 pontos baixos, aumento não, diminuição, 8 pontos baixos uma diminuição, 7 pontos baixos diminuição, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Um ponto baixo uma diminuição e a última carreirinha para fechar o círculo mágico com 6 diminuições. Eu vou dar sequência aqui na minha... E lembrando, tá? Dá para fazer mais ou menos até lá os 5 pontos baixos, mais ou menos uma diminuição. Daí, se você for usar como o peso de porta, colocar o saquinho aqui dentro. Eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz para colocar o meu, tá? Então, vou terminando aqui a minha sequência e já volto para mostrar como é que eu faço. Ó, então, eu subi aqui até a carreira com 8 pontos baixos e uma diminuição. Essa aqui é a carreira de número 29. Então, essa aqui é a carreira de número 29, com 8 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei no total dela com 54 pontos baixos. Então, eu já vou inserir o meu saquinho de areia, ó. Então, ele ficou assim. Eu peguei um punhadinho de areia, coloquei dentro de algumas sacolas. Coloquei uma sacolinha e amarrei. Coloquei outra sacolinha, amarrei. Coloquei outra sacola e amarrei. Daí, você vai colocando até você sentir que tá bom. Daí, o que aconteceu? Eu peguei uma fita durex dessa larga, ó. Essas simples mesmo que a gente tem em casa. Eu tenho essa aqui bem largona, ó. E passei várias camadas. Passei várias camadas. Até eu achar que ficou bem preso, bem firme, para não ter perigo de soltar e esparramar areia dentro do nosso sapinho. Daí é só você pegar e envolver, ó. Você vai colocar ela dentro do saquinho. Se quiser colocar um saquinho menor, também fica à vontade, tá? Se o teu saquinho de areia for menor, daí você pode preencher as laterais com enchimento, tá? Aqui no meu deu bem certinho, ó, o tamanho. Fiz bem no olho mesmo e deu bem certo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos continuar fazendo agora as carreiras de diminuições com o saquinho. Se por acaso aqui em cima sobrar aquele espacinho, daí a gente vai colocando enchimento, tá? Não tem problema que aqui em cima fique mais fofinho. O importante é a gente deixar ele bem firme. Então, vamos continuar aqui. Essa é a carreira 28, 29. Então, vamos fazer a carreira de número 30, que serão 7 pontos baixos. É só continuar a carreira de diminuição. Agora, com 7 pontos, 1. Só que agora vai ficar um pouquinho mais difícil para você tecer. 1, 2, 3, 4, 5, o ponto 6 e o 7º. Então, aqui nós vamos colocar a nossa primeira diminuição. A gente, ó, lá pega a alcinha do primeiro ponto e a alcinha do segundo ponto. A alcinha lá de trás do segundo ponto. E puxa as duas laçadinhas e faz uma diminuição. Então, nós vamos seguir essa sequência por mais 5 vezes, né? Que nós já fizemos uma. Chegando no final dessa carreira, nós teremos 48 pontos baixos. 48 pontos baixos, tá? Então, vou terminar aqui minha sequência e já volto daí pra vocês pra mostrar como é que tá ficando. Eu vou fazer essa de 7 pontos baixos, daí a próxima com 6 pontos baixos, daí a seguinte com 5 pontos baixos, a com 4 pontos baixos, 3, 2, 1. Quando estiver lá no finalzinho, eu volto aqui com vocês.
Concluí aqui as minhas carreirinhas. Eu fui até um ponto baixo, uma diminuição. Eu tô aqui no total com 12 pontos baixos. Então, nós vamos fechar o anel mágico com 12 pontos. Eu já cortei o fio, puxei. Agora, eu vou passar aqui na minha agulha de arremate e vou fechar o meu círculo mágico. Ó, o fio tá saindo pra cima, então eu vou vir no próximo pontinho, pegando somente a argolinha de fora, fazendo movimento zigue-zague, pegando somente uma alcinha, pra cima, pra baixo, pra cima, movimentos de vai e vem, zigue-zague, pegando somente a alcinha de fora, a alcinha de dentro a gente não vai trabalhar. E vai fazendo isso, ó, por toda a volta da nossa carreirinha. Gente, vocês viram que ficou bem redondinho, bem legal. Nem precisou pôr enchimento, ó. Eu achei que fosse precisar colocar enchimento aqui em cima, mas não precisou. Se por acaso o teu precisar, é só colocar, dependendo do tamanho do enchimento que nós colocamos aqui, o meu enchimento deu bem certinho. Nossa, outra dessa nunca mais. E aqui, então o que que a gente vai fazer? Nós vamos puxar para fechar, ó. Só que puxa devagar para não ter perigo de arrebentar o fio. Ó, daí puxa, puxa. Puxa o máximo que você conseguir, só cuidado para não arrebentar. Eu vou introduzir a agulha aqui para dentro e vou sair ela ali num pontinho aleatório e puxar. Daí vai passando ela por alguns pontinhos para nós darmos uma laçadinha. Ó, eu puxei ela bem para longe aqui do meio, ó. Viu que legal? Fica bem lisinho, ó. Não ficou relevo nenhum. Então, aqui nós vamos dar um pontinho. Eu pego o fio sempre na diagonal para formar o ponto e eu vou dando alguns pontinhos. Eu jogo de um lado, cuidado para não furar o saquinho de areia. Eu usei o saquinho de areia. Na verdade, não é nem saquinho de areia. É sabe aquela areia de passarinho? Eu comprei essa areia de passarinho faz tanto tempo, nem lembro mais por quê. Eu tinha um punhadinho aqui e como tá chovendo lá fora, eu não quis ir lá pegar a areia molhada. Daí eu utilizei esse aqui mesmo. Mas você pode fazer um enchimento com areia. Você pode estar usando pedra preta. Você pode estar usando argila, uma pedrinha de argila, né? Você modela a argila. Daí, a hora que ela secar, o único problema é que ela vai ficar mais durinha, né? Mas você pode usar tranquilo. Pode usar também uma pedra, de repente, se você tiver uma pedrinha grande, aí você pode usar uma única pedra. Enfim, só se atentando naquele detalhe. Se ficar um pouco pequeno, preenche o restante que faltar com fibra siliconada, tá? Pra ela não ficar murcha. Ó, eu já dei bastante pontos e vai dando alguns pontinhos aí, escondendo bem o fio. Acho que aqui já tá bom. Dá uma laçadinha. Escondo mais um pouquinho lá pra dentro. Deixa eu levar esse fio lá pro outro lado. Só que tem que tomar cuidado aqui pra não... Opa! Pra não furar o saquinho. Vocês viram como que ficou bem redondinho? Ficou um redondo bem perfeito. Fica muito legal. Ó, e aqui a gente corta o fio. Desses aqui também a gente já pode... Na verdade, eu vou deixar aqui um pouquinho, para depois ele facilita na hora de fixar a parte de cima. Mas olha que legal, gente, ficou uma bola bem grande. Ó, desse lado aqui a gente pode deixar para baixo, né? Ou melhor, esse lado aqui, como a gente vai pôr a cabecinha e depois aqui a tampinha, então vamos deixar esse lado aqui para cima e esse aqui para baixo mesmo. Então, é isso aí, a primeira parte está pronta, nós vamos reservar essa peça para dar sequência no nosso trabalho. Agora, nós vamos dar início à parte de cima do nosso sapinho, a parte do chapéuzinho. Nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Essa primeira correntinha não me vale como primeiro ponto, tá? Então, nós vamos colocar aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou puxar aqui a sobra do círculo mágico para fechar essa primeira voltinha. Agora, na segunda carreira, nós vamos colocar 6 aumentos. Um aumento para cada ponto de base da carreira anterior. Então, no final dessa carreirinha, nós vamos ficar com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fechando assim a segunda carreirinha com 12 pontos baixos. Agora, nós zeramos o nosso trabalho, damos mais uma puxadinha aqui, ó, para ele zerar bem esse círculo mágico. Vamos colocar o marcadorzinho. Eu vou estar usando um fiozinho como meu marcadorzinho, tá? Então, eu coloquei um fio branco, uma cor contrastante, né? Para ele aparecer bem. Então, a partir agora da terceira carreirinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos, nós vamos começar a fazer as carreiras de aumentos. Então, nós vamos colocar 2 pontos baixos e um aumento. Lembrando que as repetições serão sempre 4 vezes. Nós não vamos fazer repetição de 6 vezes, vamos fazer de 4 vezes, que nós queremos que ela fique num formato mais fechadinho, que ela não fique tão aberta. Então, nós vamos fazer menos aumentos, tá? Então, por isso que nós já começamos com 2 pontos baixos e um aumento. Já fiz aqui 2 vezes. Vou fazer mais 2 repetições. Chegando no final dessa carreira, nós vamos ficar com 16 pontos. 1, 2, um aumento. E aqui é o último bloquinho de 2 pontos baixos e um aumento. Chegando no final da carreira, com 16 pontos. Na próxima carreirinha, a carreira de número 4, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento por toda a volta. Lembrando que as repetições serão sempre 3, tá? Então, no final dessa carreira, nós ficaremos com 20 pontos. Nós sempre vamos aumentar 4 pontos por carreira. Então, vamos lá. 3 pontos baixos e um aumento. Chegando no final da carreirinha com 20 pontos. A carreira seguinte é a carreirinha de número 5. Já vou aproveitar e arrematar aqui essa sobra do meu círculo mágico. Serão 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. Lembrando que nessa parte aqui, a gente não precisa fazer aquela... igual nós fizemos lá no redondo perfeito da bola. Não precisa desencontrar os aumentos. Aqui você pode seguir fazendo aumento sobre aumento, que não tem problema, tá? 1, 2, 3, 4 e um aumento. No final dessa carreirinha, nós vamos ficar com 24 pontos. Lembrando que nós estamos aumentando 4 pontos por carreira. 1, 2, 3, 4. Então, quando chegar no final dessa carreirinha 5 aqui, eu terei 24 pontos baixos. Então, nós vamos fazer essa sequência, nós vamos subir até chegar na carreira de número, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, até chegar na carreira de número 20. Quando eu chegar na carreira de número 20, deixa eu ver se é 20. Não, número 19. Nós vamos subir até a carreira de número 19, com um total de 18 pontos baixos e um aumento. Ela vai ter 80 pontos no total, tá? Então, nós vamos subir fazendo essa repetição até a carreira de número 19, num total de 18 pontos e um aumento, totalizando a carreira com 80 pontos. Então, vamos subir. Agora, nós só vamos fazer carreiras de repetições acrescentando 4 aumentos por carreira, tá? 4 pontinhos por carreira, tá? Então, vou dar sequência aqui na minha e já volto com vocês. Concluímos assim a nossa carreirinha de número 20, tá? Com 19 pontos e um aumento. Chegamos no final dela com 84 pontos. Agora, nós vamos dar sequência fazendo carreiras de repetições. Então, vou repetir esses 84 pontos
por 5 carreirinhas. Nós vamos trabalhar a carreira 21, a 22, a 23, a 24 e a 25. Ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Apenas um pontinho sobre cada pontinho de base da carreira anterior. Então, nós vamos seguir fazendo assim até chegarmos lá na carreira de número 25. Quando eu concluir a carreira 25, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando o nosso chapéuzinho, o chapéuzinho do nosso cogumelinho, tá? Então, segue aí fazendo as carreiras de vocês que eu vou seguir daqui. Concluímos aqui a nossa carreirinha. Nós vamos dar uma alongadinha nesse fio aqui e cortar. Nós vamos trocar de fio, mas antes nós vamos arrematar essa sobrinha aqui. Não precisa deixar um fio muito longo, não. Nós vamos fazer aquele acabamento que fica... Nós vamos simular um falso ponto aqui. Então, vou fazer com agulha de crochê mesmo, se você quiser tá fazendo com agulha de arremate, fica até mais fácil. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui seria o nosso próximo ponto a ser trabalhado, certo? Nós vamos pular esse e vamos no seguinte. Ó, entra com a tua agulha de trás pra frente e puxa esse fio aqui lá pra trás. Puxa ele lá pra trás. Tá vendo aqui onde tá passando meu marcadorzinho? Esse aqui foi aquele pontinho que nós pulamos. Nós vamos vir com esse fio aqui pra frente. E aqui, ó, nessa última alcinha que nós trabalhamos, nós vamos pegar essas duas alcinhas aqui de trás, ó. Nós vamos colocar aqui no meinho e pegar aqui, ó. Tá vendo? Essas duas laçadinhas. Só que de baixo pra cima, ó. Eu entro aqui, ó, de baixo pra cima e vou pegar esse fio e vou jogar ele lá pra trás. Simulando assim um ponto, uma correntinha, né? Nós fizemos uma correntinha, ó. Daí não vai ficar degrau, ó, tá vendo? Esse aqui foi o pontinho que nós fizemos agora, esse que tá com o marcadorzinho. Então, ele fica bem delicadinho, fica bem discreto, daí aqui atrás você dá uma puxadinha pra ele ficar assimétrico, ó. Ele ficou bem do tamanho dos outros. Esse aqui foi o que nós trabalhamos agora, ó. Esse foi o que nós fizemos. É só dar uma laçadinha aqui, ó, você passa debaixo de alguma alcinha aqui que esteja próximo a ele. Daí puxa, dê uma laçadinha e mais uma pra travar. É só puxar e tá pronto. Fazendo desse jeito não vai ficar com degrau na peça, tá? Então, agora nós vamos entrar com o nosso fio off-white. Eu já vou colocar um nozinho nele. Nós vamos trabalhar com o fio off-white, trabalhando somente a alcinha de fora. Já vou deixar um lacinho. E vamos entrar aqui, ó, bem nesse pontinho, pode ser qualquer um, mas eu vou entrar aqui nesse pontinho que nós acabamos de fazer. Pela alcinha de fora, nós vamos trabalhar somente com a alcinha de fora. E vamos fazer aqui um pontinho. Aperta ele. Essa sobra de fio aqui, você já pode ir arrematando, tá? Ó, vai conduzindo ele ali atrás e já vai arrematando. E vai fazendo, ó, ponto sobre ponto. Essa primeira correntinha aqui que a gente não conta ela como um ponto. Quando nós dermos toda a volta, nós vamos colocar mais um pontinho aqui junto com ela, tá? Daí facilita na hora de fechar a peça. Ó, e vai fazendo pontinho sobre ponto. Nós vamos repetir aqui os mesmos 84 pontos da carreira anterior. Somente pegando a laçadinha de trás. A laçadinha da frente você não vai trabalhar. E segue fazendo. Eu vou terminar minha sequência aqui e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da carreirinha, ó. Então, nós vamos colocar aqui nessa primeira correntinha, nós vamos colocar um ponto baixo. Colocamos um ponto baixo. Dessa correntinha a gente não trabalha, tá? A gente vai ignorar ela. Nós vamos dar início à carreira de número 27. A carreira de 27, nós vamos começar a trabalhar diminuições. E serão bloquinhos de 6 pontos, tá? Lembra que na parte vermelha nós fizemos bloquinhos de 4 aumentos a cada 4 aumenta a cada carreira. Aqui nós vamos fazer 6 diminuições.
Então, nós vamos colocar 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escapou aqui. 9, 10, 11, 12. E uma diminuição. Diminuição, você pega a alcinha do próximo ponto, a alcinha da frente, e do ponto seguinte, a alcinha de trás. Dá uma laçadinha e faz a diminuição. Então, foram 12 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer essa repetição por mais 6 vezes, mais 5 vezes, chegando no total de 6 repetições. Deixa eu puxar essa pontinha aqui pra frente, que ela tá me atrapalhando. Aquela ali é a pontinha lá do começo, quando nós iniciamos o trabalho com a troca de fio. Então, vamos lá, mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E mais uma diminuição. Alcinha da frente e alcinha de trás do ponto seguinte. Dá uma laçadinha e faz a diminuição. Então, vou fazer mais 4 repetições. Quando chegar aqui no meu marcadorzinho, eu terei 78 pontos baixos, tá? Eu já volto com vocês pra gente dar sequência.